O S&P 500, por mais que abriu aqui com um gap de alta, foi buscar o put suporte, esse nível do gama aqui embaixo, e na última hora do dia deu um repique. Quem entender o que são esses níveis do gama, segue o vídeo. Só antes de partir para análise dos gráficos, estou aqui na plataforma do TC, onde eu sou um colaborador lá da plataforma, e eu fiz um post no dia 8 sobre o rally do quarto trimestre, tá? Então, o link do meu perfil do TC está na descrição, é só clicar lá e aí você consegue ver toda essa análise. Vou partir aqui direto para o gráfico. O autor desse post, ele pegou anos em que a gente teve quedas de mais de 10% durante o ano, né? Então, está aqui correção de 10%. E depois a gente estava a mais de 10% de performance, então recuperou toda essa queda e mais 10% até o mês de setembro, que seria o mês passado. Então, em 1933, por exemplo, a gente teve uma queda de 24%, e aí depois, em setembro, a gente já estava com uma alta, o S&P 500 no caso, estava com uma alta de 42%. 1975 teve uma queda de 14%, em setembro ele já estava entregando uma performance de 22%, então recuperou essa queda e já estava acima dos 10%. Em 2025 a gente teve uma queda máxima aqui de 18% e no final de setembro a gente já estava com uma alta de 13% no S&P. E aqui seria a performance do ativo o resto do ano, que seria os últimos 3 meses. Então, em 1933, o ativo subiu além desses 42%, subiu mais 2%. Em 1975, eu dei como exemplo, também subiu 7%. E dessas 9 vezes que teve uma história parecida, vamos colocar assim, com a de 2025, todas as vezes, como vocês podem ver, foi positivo. Então, uma média de 7,5% de alta nesses últimos 3 meses, tá? Não estou falando de performance do ano, estou falando de performance dos últimos 3 meses do ano, que seria agora outubro, novembro e dezembro. Bom, a gente não pode cravar nada, mas estatisticamente falando e sazonalmente falando, costuma ser um trimestre forte, ainda mais se o momentum, né, do mercado é para cima. Então, bem interessante esse estudo aqui. Voltando aqui para o gráfico, então estou no gráfico do SPX, de 5 minutos, para a gente entender a movimentação do ativo no dia de ontem, dia 9. O mercado até abriu com um leve gap de alta aqui no GEX4 e derreteu. Tá? Então, lembrando que estamos em condição de gama positivo e o market maker ele vai contra a movimentação do mercado. Se o mercado sobe, ele tem que vender para ajustar o book dele. E se o mercado cai, ele precisa comprar com o mesmo objetivo. Então o mercado caiu aqui, foi caindo até o put suporte, como vocês podem ver que tinha uma grande concentração de gama positivo e o market maker, como eu acabei de falar, precisava comprar. Chegando lá, o ativo já teve dificuldade de perder esse nível e aqui no final do dia o ativo começou na verdade a subir. Olhando para o QQQ, ele estava um pouco mais fraco no dia de ontem, por conta que a AMD, Nvidia vem subindo forte nos últimos dias, então o setor de tecnologia vem puxando bem forte. E aí ontem o mercado de tech estava um pouco mais fraco. O mercado abriu praticamente no 0 a 0, mas só caiu, como vocês podem ver, nem chegou a subir buscando essa gama wall, por exemplo. Então o mercado quase que chegou no GEC 5 aqui embaixo, tentou uma segunda vez e na terceira vez chegou lá. Chegando no GEX 5, o ativo encontrou um suporte e começou a voltar aqui forte, na verdade, quase que zerou a baixa aqui que teve, mas acabou finalizando ainda assim no negativo com uma queda de 0,12%. Olhando para a Nvidia, baita gap de alta, aqui como vocês podem ver, continuou subindo até a Gamma Wall,
esse ponto bem importante de gama positivo. De novo, chegando lá, o market maker segurou esse preço. Então tentou mais uma vez, não teve força nem para chegar lá no 195 de novo e acabou fechando aqui próximo do ponto de abertura. Mas mesmo assim, teve uma alta aí no dia de mais de 1%. Por último, olhando para a Tesla, foi na contramão do mercado, baita gap de baixo, abriu praticamente já no ponto de suporte aqui nos 430 e chegando lá, o market maker conseguiu segurar esse preço e aí no final do dia o ativo teve força para voltar aqui para o GEX4, $435. Para finalizar o vídeo de hoje, então, estou na plataforma do MentorQ, que é o meu provedor dos dados do Gama, entre outros dados quantitativos e indicadores que são gerados a partir do fluxo de opções ali no mercado americano. Coloquei no SPX, começando pelas pontuações, sazonalidade está neutra, o momento está bem alto, não está no máximo, mas está quase lá. Volatilidade está no neutro, tem espaço para cair. E a pontuação das opções está no neutro também. Então quer dizer que os investidores, a partir do posicionamento deles nas opções, não estão nem tão otimistas nem pessimistas em relação aos próximos passos do ativo. O condicionamento do Gama está positivo, como eu comentei para vocês, que é a questão do market maker. E olhando para o GEX das próximas expirações, pegando a expiração de hoje, dia 10, nós temos uma grande concentração de Gama aqui no 6.760. Se chegar lá, o mercado deve ter dificuldade de passar desse preço. E na parte de baixo é por volta dos 6.700 pontos. Tá? Então, chegando lá, o ativo deve encontrar um certo suporte também. Para a segunda-feira, que dia 13, nós temos os 6.800 como grande resistência aqui na parte de cima e com maior relevância. Por último, olhando para o PEX no mês de outubro, que é sexta-feira que vem e tem maior peso aqui para o GEX, maiores concentrações então de gama, nós vemos que nós temos uma grande quantidade de gama aqui por volta dos 6.750, próximo aqui do spot, e o grande alvo no 6.800, só que chegando lá, o ativo deve ter muita dificuldade de passar desse preço, se não tiver um bom motivo, um grande driver para puxar o preço acima disso. Então, meu alvo até sexta-feira que vem, até antes, é os 6.800, só que para passar desse preço, o ativo, o mercado, no caso, precisa de um bom motivo. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal.